de joelhos entre os santos e dizer eternamente ao Senhor: grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu. São a certeza que nós só podemos ter em Cristo Jesus, e não por nós, não por nossos méritos. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus novamente. Pegue sua Bíblia aí. Nós vamos fazer uma leitura que está no livro das Lamentações do profeta Jeremias. Livro de Lamentações, capítulo de número 3. Livro de Lamentações, depois do livro de Jeremias, né? Por isso a tradição diz que é exatamente escrito pelo profeta Jeremias neste livro. Livro das Lamentações, capítulo 3, verso 39 até o 47. Eu vou ler. E olha o que diz a palavra de Deus aí do verso 39 ao 47. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos da ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala aqui acerca das consequências do pecado sobre a vida daqueles que não se arrependem dos pecados, sobre a vida daqueles que não confessam seus pecados ao Senhor. E a palavra de Deus diz que esse juízo caiu sobre todo o povo de Deus, e Deus escondeu o rosto deles, porque não se arrependeram dos seus pecados. Tal é a gravidade do pecado diante do Senhor. Quando nós estamos em pecado, quando nós vivemos deliberadamente no pecado, o Senhor não ouve as nossas orações. E pelo contrário, o Senhor nos coloca em situações as mais diversas. Muitas vezes até por meio de graça, né? Para nos chamar de volta ao arrependimento. Mas nesse momento, irmãos, nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados diante do Senhor. Eu quero convidar cada um de nós. O verso 39 deste texto diz: porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tomara que nós sintamos tristeza pelo pecado e lutemos contra nós mesmos, pedindo a graça do Senhor para nos arrependermos destes pecados. Vamos ter um momento de confissão de pecados, e após este momento de oração e confissão de pecados, eu vou pedir ao presbítero Edina Marca, por gentileza, fazer essa oração de confissão de pecados. Oremos.
Evangelho de Mateus, capítulo número 26, a partir do verso 36 ao 46. Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versículos e irmãos leem o seguinte. Essa passagem é a passagem de Jesus no estado de Getsemane, momentos antes da sua crucificação. Vamos lá, uma leitura alternada. Verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: eis que chegará a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Interessante, irmãos, que no verso 38, Filho de Deus, o Deus encarnado, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele se angustia ali. O evangelista Lucas vai dizer que a sua angústia chegou ao ponto de ele suar gotas de sangue. Tamanho foi a sua angústia de alma. Se o Filho de Deus padece disso, né, ou padeceu disso, quem somos nós, então? Né? Nós muito mais. Diante disso, nós vamos cantar este louvor dessa noite, que é o livro de número 104, que nos fala exatamente sobre isso, sobre o desafio que temos como crentes de sermos felizes com Jesus, apesar das adversidades e apesar das angústias que padecemos. Então, você que conhece esse hino, louve, abre sua boca para louvá-lo. Nós cantamos hoje pela manhã também. E você que não conhece, pega o primeiro estrofe, a partir da segunda. A música se repete, só muda a letra, né? Então vamos cantar mais este hino. Se
desafio de sermos felizes apesar das adversidades, apesar das aflições. Irmãos, vamos chamar aqui à frente as crianças que vão receber a porção da palavra de Deus. Quero chamar os pequeninos, a gente vai ministrar hoje está aqui também. É sempre um desafio. Ouvir a porção da palavra de Deus. Vamos orar por essas crianças, pedindo que o Senhor também fale o coração dos pequeninos, assim como também logo mais é agradado no nosso coração. Senhor, graças te damos por mais esta noite, novamente, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos porque tu convidas a todos a te buscarem, te adorarem, te conhecerem, para render a ti toda a honra e toda a glória, de modo que a salvação está disponível a todo aquele que crê. E aqui, ó Deus, eu quero colocar diante de ti estas crianças. E assim como nós também receberão a porção do ensino da tua palavra, Senhor. Te peço, Deus, que esta palavra que as crianças irão ouvir, Senhor, possa transformar os seus corações. E por meio dessa palavra, eles possam de fato conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles conheçam a graça, a salvadora graça que há na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, abençoa, meus queridos, o coração de cada uma dessas crianças, que assim como nós receberão o teu ensino também. Te peço que tu lhes abra o coração e o entendimento para compreender as verdades eternas que saem da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que nós aqui temos feito uma série de exposições no Evangelho de João, mas hoje eu quero pedir uma licença aos irmãos e fazer uma pequena pausa nas exposições de João, mas eu quero meditar em outro texto da palavra de Deus, e está lá em 2 Coríntios. Abra a sua Bíblia aí, 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, texto que nós, pelo menos a maioria de nós, conhecemos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 11. 2 Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 11. Deixa eu abrir aberto, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, verso de 1 a 11. Atentos ao que diz a palavra de Deus. Ouçamos aí, atentos ao que o Senhor diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós,
respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós neste momento nos encontramos diante da Tua Palavra e suplicamos a Tua misericórdia, Deus, a Tua graça, para que nós possamos compreendê-la, Senhor, essa palavra que é inspirada pelo Teu Santo Espírito. E agora, Deus, te pedimos que o mesmo Espírito nos ilumine a compreendermos esta revelação que acabamos de ler. Por isso, ó Deus, te pedimos, nos abra o coração, o entendimento, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu sei que não é nenhuma novidade para nenhum de nós o fato de que todos nós sabemos e somos sabedores que os crentes padecem de muitas tribulações, que os crentes sofrem toda sorte de angústias. Ao contrário do que muitos possam propalar mentiras falaciosas, de pregarem um falso evangelho, que consiste em dizer neste falso evangelho que Deus resolverá todos os nossos problemas físicos, psicológicos, Deus sarará e cuidará de todos os nossos traumas, Deus resolverá todas as situações de modo que andaremos por um caminho suave o tempo inteiro, e esse tem sido um falso evangelho propagado por aí, de maneira que dá-se a impressão errônea de que os crentes não padecem por sofrimento, de que os crentes não padecem por angústia. Mas nós sabemos a realidade de nossas vidas e sabemos que não é assim. Existem situações em nossas vidas que nós atravessamos, em que nós nos encontramos na mais completa angústia. Situações em que somos tomados de grande ansiedade e o pavor, o medo e o horror, de fato, tomam conta de nós. É verdade que há um espaço muito tênue, muito pequeno entre a grande ansiedade que se torna um pecado quando nós tiramos o olhar da providência de Deus, ao mesmo tempo do espaço que existe entre até que ponto nós podemos nos angustiar, até que ponto nós podemos sentir este colapso em nossas vidas, até que ponto nós podemos nos sentir como que desamparados pelo próprio Deus muitas vezes. Há um sentimento muitas vezes que nós somos tomados assim. Todos os crentes na história do povo de Deus padeceram de situações assim. Todos os crentes na história do povo de Deus padeceram de momentos em que de fato eles se viram em situações angustiosas, em que eles oravam e que davam a impressão de que não tinha ninguém ouvindo as suas orações, em que eles se colocavam na presença de Deus e parecia que davam um sentimento de que Deus os havia abandonado. Às vezes nós nos sentimos assim, às vezes nós padecemos disso, e às vezes nós somos tomados por angústia, parece que nós estamos sozinhos e não sabemos o que fazer. E não há nada mais angustiante para nós do que não ter o que fazer em determinadas situações, porque quiséramos nós termos um controle, apertar o botão e tudo se resolvesse. Quiséramos nós, com as nossas próprias mãos, poder resolver os mais diversos dilemas que passamos, mas nós sabemos que não é assim. Há situações que fogem ao nosso controle, há situações que nós não podemos fazer absolutamente nada. E aí a única coisa que nos resta, a única coisa que nos sobra é confiarmos na graça do Senhor, é confiarmos na graça deste Deus que governa as nossas vidas, desse Deus que, embora muitas vezes nos sintamos aparentemente desamparados, não podemos esquecer jamais. Ele controla todas as nossas vidas, Ele está no controle da nossa existência, Ele sabe o que estamos padecendo. E é interessante, irmãos, quando nós lemos um texto como esse, na verdade, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, de modo geral, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Se você quer saber o que estava no coração e na mente deste servo de Deus, leia 2 Coríntios. 1 Coríntios, é verdade que ele é mais teológico, nós vemos um Paulo mais teólogo, vemos um Paulo mais pastor, tratando dos problemas da igreja, mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios nós encontramos um homem de coração aberto. Paulo como que se expõe na segunda carta, na sua segunda carta aos Coríntios, e ele demonstra ali toda a angústia que estava no seu coração, fruto e resultado dos sofrimentos que ele passava, e de muitas vezes de como ele se sentia desamparado por todos. Nós encontramos isso de maneira muito viva nos capítulos 10, 11 e
2 Coríntios, e nesta passagem também, onde Paulo relata situações angustiantes que ele passou devido à sua vivência no Evangelho, devido ao seu ministério de pregação da palavra de Deus. E é disso que ele trata aqui neste texto que nós acabamos de ler. É interessante que Paulo está escrevendo num contexto em que os tempos eram maus. O povo de Deus era perseguido e odiado. Havia perseguição e o povo de Deus sofria perseguições físicas, traumas psicológicos, onde tantos e tantos eram profundamente tentados por causa disso a abandonarem sua fé. O Novo Testamento está repleto de exemplos assim, de pessoas que eram tentadas a abandonar sua fé devido aos sofrimentos que passavam por causa do Evangelho de Cristo. Mas o fato é que, neste texto que lemos, nós encontramos de maneira muito graciosa a resposta de Deus aos sofrimentos que os crentes padecem. A resposta de Deus aos sofrimentos que os seus servos padecem. O que é interessante, irmãos, é que aqueles que não conhecem a Deus podem ter a certeza, eles se encontram numa situação mais angustiante do que nós. Porque aquele que não conhece a Deus, no momento do sofrimento, e o sofrimento vem sobre nós, nenhum de nós estamos livres disso. Nenhum de nós estamos livres de um momento de angústia. Se você hoje não está passando por um momento assim, a sua hora vai chegar. Porque todos nós vamos atravessar por um momento como esse. São aqueles momentos que os puritanos diziam que é a noite escura da alma, e que nós ficamos completamente angustiados. Mas aqui nós encontramos a resposta de Deus ao sofrimento dos crentes. Enquanto aqueles que não conhecem a Deus, eles não têm a quem clamar, eles não têm esperança alguma. Nós, como povo de Deus, temos um consolo da parte de Deus que nos ampara na hora da angústia, que nos dá a diretriz daquilo que devemos fazer e para onde devemos olhar no momento em que nós nos encontramos angustiados. Nós vamos então aos pés do Senhor clamar por misericórdia. Um texto como esse nos ensina a sofrermos de modo diferenciado dos mundanos. Porque enquanto os mundanos podem até sofrer, de fato sofrem angústias, nós devemos aprender a sofrer como cristão, como povo de Deus, para usar as palavras que o apóstolo Pedro usa, o que é sofrer como um cristão. Por isso, meus irmãos, eu quero falar aos irmãos nessa noite, com base nesse texto, acerca do porquê os crentes sofrem. Por que tantos males vêm sobre nós? Por que Deus permite que os crentes padeçam muitas vezes dos mesmos males ou até de males piores do que os ímpios padecem? O que Deus quer nos ensinar no momento do sofrimento? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Quero pensar com os irmãos três verdades que esse texto da palavra de Deus nos ensina muito acerca do porquê os crentes sofrem. Em primeiro lugar, porque Deus permite o sofrimento na vida dos seus é para que nós provemos da sua misericórdia e do consolo que veio da parte do Senhor. Para que provemos da sua misericórdia e do consolo que vem da parte do Senhor. Observemos, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aí no verso 3, 4 e 5. Olha aí, volta o seu olhar, a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meus irmãos, é importante e interessante nós pensarmos que, para que nós provemos do cuidado, da misericórdia e do consolo que vem da parte do Senhor, é interessante nós entendermos que é preciso que haja uma necessidade disso. Quando eu digo que haja uma necessidade, parece que o Senhor Deus, Ele permite que muitas vezes o colapso venha sobre nós, para que nós provemos a realidade de uma passagem bíblica como esta. Nós muitas vezes confiamos e até acreditamos. Eu sei que você talvez está me ouvindo, acredita que Deus é o Consolador, que Deus é aquele que cuida de nós, que Deus é aquele que nos preserva, que Deus é aquele que está o tempo inteiro cuidando de nós. Mas há situações que esse sentimento de cuidado, não é verdade isso? Parece que está tão longe da gente, porque parece que não há necessidade disso. Enquanto nós estamos gozando de saúde, enquanto nós estamos bem na nossa caminhada, enquanto tudo aparece
parece que não há necessidade, há uma aparente não necessidade de provarmos ou de vermos, de sentirmos de um modo tácito, palpável, a graça, a misericórdia e o consolo de Deus. E aí Deus parece que diz: você crê, meu filho, que eu sou o Consolador? Você crê que eu creio na sua vida, que eu cuido da sua vida? Você crê que eu preservo a sua vida? Você crê no meu cuidado? Eu creio, Senhor. Então eu vou te dar uma necessidade. Eu vou tirar algo de você para te provar que eu cuido de você, para te provar que eu sou o consolo da sua vida. É interessante, meus irmãos, porque a palavra aqui dita pelo apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, ele diz exatamente que é nesse momento de angústia e de tribulação que Deus mostra aos seus, que Deus revela aos seus eleitos, aqueles a quem ele cuida, que ele mostra o seu caráter de Pai Consolador, de Deus das misericórdias e Pai de toda a consolação. É nesses momentos de angústia. E em toda a história do povo de Deus, em que o povo de Deus se viu angustiado e aberto em sofrimento, os crentes olhavam exatamente para este Deus, confiados neste Deus que tem misericórdia daqueles que sofrem, que se volta para os seus que estão em angústia. No livro mesmo das Lamentações, eu queria que você abrisse comigo lá novamente, eu sei que nós lemos durante o culto, mas no livro mesmo de Lamentações, no capítulo número 3, no mesmo capítulo que nós lemos, volte lá. Não é por acaso que este livro se chama Lamentações, porque este livro foi escrito num contexto de muita angústia, quando o povo de Deus se viu completamente arruinado, escravo de um povo estranho, completamente longe da sua terra, destituído dos seus bens, e eles se encontravam em situações extremamente angustiosas, e o profeta Jeremias, que foi levado para o cativeiro, ele escreve este livro dentro do cativeiro, ao contemplar toda a ruína e todo o sofrimento que o povo de Deus estava passando. E no capítulo número 3, no verso 21 ao 26, é uma passagem que nós conhecemos, nós encontramos esse servo de Deus olhando para o Senhor, mas ao mesmo tempo confiando na graça e na misericórdia do Senhor, quando ele diz assim, no verso 21 ao 26 de Lamentações, capítulo 3, ele diz assim: quero trazer a memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança? As misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele diz mais: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O autor aqui, Jeremias, ele confia na graça e na misericórdia do Senhor. E diz aqui no verso número 26, ele aguarda pelo Senhor em silêncio. Sabe o que é isso, irmãos? Expressão de impotência, total impotência. Eu imagino este homem sentado ao chão, na mais profunda angústia da sua alma, sem ter o que fazer. Não há o que fazer, a não ser esperar no Senhor, a não ser esperar na misericórdia do Senhor, a não ser esperar neste Deus que o apóstolo Paulo diz aí, que é o Deus de toda misericórdia, que é o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação, aguardar pela salvação do Senhor. O profeta Daniel, no capítulo 9, quando ele escreve também dentro do cativeiro, eu não preciso ir lá, mas no verso 18 ele diz assim, orando ao Senhor, no contexto do cativeiro babilônico, ele diz: inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas das tuas muitas misericórdias. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, a misericórdia do Senhor consiste na manifestação do seu caráter, daquilo que Ele é, de um Deus que se compadece da miséria humana. Aliás, a palavra misericórdia no latim é misericardia, aquele que sente dores no coração pelo outro. Essa é a expressão mais básica do que é a misericórdia, ou seja, um Deus que se compadece da sua criatura que sofre, muito mais em se tratando dos seus. Porque não esqueçamos, irmãos, que o Senhor, nosso Deus, é aquele Deus que não tem prazer
ímpio perece por não se arrepender, por não se dobrar. Deus não tem prazer nenhum nisso. E Deus não tem prazer no sofrimento de absolutamente ninguém. O que dirá dos seus filhos, daqueles que esperam por Ele? Ele não tem prazer nenhum. Mas em tudo o Senhor nos ensina agora. O Senhor está ensinando os filhos, de maneira que nós provamos na hora da tribulação a misericórdia e o consolo de Deus. E o que é este consolo, Deus? O que é sermos consolados por Deus, mesmo no meio da angústia? Será que isso é possível? A palavra de Deus nos ensina exatamente isso, porque é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Quando ele diz desse momento de angústia que ele passou, ele provou no caráter misericordioso de Deus e deste Deus que é o Deus de toda a consolação, como está aí no verso 3 do nosso texto. Consolação, meus irmãos, tem a ver com o conceito original daquele que chega ao nosso lado. O Espírito Santo, por exemplo, é chamado na palavra de Deus de Consolador. É assim que Jesus se refere ao Espírito Santo. Que no grego, eu acho interessante a palavra Consolador no texto grego, que é a palavra Paráclito. Paráclito é a ideia de alguém que chega do seu lado e te abraça. Sabe aquela ideia de alguém que chega do seu lado e te abraça? Essa é a ideia do contexto original de Consolador. É alguém que se faz presente, é alguém que chega ao nosso lado, é alguém que se coloca ao nosso lado, como quem diz: eu estou aqui. Fique calmo, eu estou aqui. É uma das coisas que eu costumo fazer com minha esposa. Quando eu vejo que ela se sente muito angustiada por alguma situação, deixa eu confessar, abrir aqui um pouco dessa nossa intimidade. Mas quando ela está muito angustiada, a coisa que eu mais faço é eu abraço ela e digo: eu estou aqui com você. Não tenho medo, não, a gente vai enfrentar isso juntos. Eu estou aqui com você, não tenho medo. Isso é consolo. É experimentarmos o consolo de Deus. A ideia de que na hora da angústia, esse Deus misericordioso, Ele vem até nós e Ele nos abraça. Meus irmãos, a misericórdia de Deus que se manifesta por meio dessa consolação é expressa em todo momento no ministério do Senhor Jesus. É em Cristo Jesus que nós olhamos e percebemos de maneira muito clara este Deus misericordioso, esse Deus consolador, esse Deus que olha para nós e que não tem nenhum prazer no sofrimento dos seus. Eu poderia elencar aqui inúmeras passagens em que o Senhor Jesus se mostra como sendo este Deus que Paulo fala aqui, este Deus de misericórdia, este Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Como, por exemplo, vou apenas citar alguns textos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 41, nós encontramos o Senhor Jesus como um homem tomado de lepra, tomado de uma doença incurável naquele contexto da história, se aproxima dele, e ele é aquele homem totalmente tomado de feridas no seu corpo. Ele diz ao Senhor Jesus: se tu quiseres, tu podes purificar. E interessante o que o texto nos diz lá, diz que Jesus, profundamente compadecido daquele homem, profundamente compadecido, deixa o Deus de misericórdia, profundamente compadecido daquele homem, diz que ele diz: não quero, fica limpo. Ele é tocado pelo Senhor Jesus e ele é curado da sua enfermidade. No Senhor Jesus nós encontramos esse Deus que olha para a alma e as dores internas dos homens, como está lá em Mateus capítulo 9, verso 36, quando nós encontramos o Senhor Jesus e ele diz a palavra de Deus que ele olha para o coração daquelas pessoas que estão exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor, e ele se compadece daquelas pessoas. Ele olha aquilo que o homem não consegue ver, ele olha o coração das pessoas e ele percebe que elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. É interessante que o termo grego usado lá em Mateus capítulo 9, se me lembro bem das aulas de grego, é interessante que a ideia ali é a ideia de uma pessoa que está ferida mortalmente, caída no chão. Jesus olha assim para aqueles que sofrem angústia de alma, como alguém que está ferido mortalmente no chão. Ele se compadece delas. O Senhor Jesus é aquele que se mostra, como por exemplo em João capítulo 11, diante do túmulo do seu amigo Lázaro, como aquele que chora diante da morte. Este é o Deus de misericórdia, este é o Pai de consolação, que entende aquilo que nós padecemos, que entende a nossa angústia, que conhece o
irmãos, Paulo diz aqui, voltando ao nosso texto, olhando para o Senhor, nós vamos encontrar o Deus, o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação que nos abraça na hora da angústia, que vem ao nosso lado. E é por isso que Paulo afirma aqui no verso número 5, olha comigo, no verso número 5, quando ele diz aí que a nossa consolação transborda então por meio de Jesus. Ele diz assim, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, ninguém melhor do que Deus em Cristo Jesus para conhecer as nossas angústias. Porque Deus em Cristo Jesus se mostra exatamente como esse Deus repleto de misericórdia, que nos consola, que nos socorre, que conhece aquilo que nós padecemos, porque Deus em Cristo provou todas as nossas dores. O profeta Isaías, no capítulo 53 de Isaías, ele chega ao ponto de dizer que Jesus ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é isso. Ninguém melhor do que o Senhor Jesus para conhecer a dor do gênero humano, dor de alma, dor física, dores angustiantes. Afinal de contas, meus irmãos, o texto que lemos neste culto, ele havia que se angustiou lá no Getsemane, foi tomado de angústia, foi tomado ali de um sentimento que lhe doía na alma, ao ponto de ele suar gotas de sangue na sua mais profunda angústia. Ali estava o Deus encarnado, sofrendo e sentindo angústias de alma profundamente. Até aquele momento, ele ainda não sentia nenhuma dor física da cruz. Isto viria a seguir. Mas o seu coração, a sua alma, já estava em profunda angústia, como ele mesmo disse, até a morte. Ele estava angustiado. Por isso, meus irmãos, quando nós nos angustiamos, quando nós nos desesperamos, muitas vezes é aos pés do Senhor que devemos buscar esse socorro, porque Ele sabe o que nós padecemos, Ele sabe o que nós passamos, Ele conhece o íntimo do nosso coração, Ele já experimentou isso, Ele sabe o que é o temor da morte, Ele sabe o que é o temor e a angústia de tudo aquilo que vai dentro do coração do homem. É diante dele que nós devemos apresentar as nossas lágrimas. É diante dele que devemos colocar em coração. É diante dele que devemos nos colocar sempre na presença do Senhor, para que nós assim possamos experimentar o que é este Deus de misericórdia, este Deus de toda a consolação que a palavra de Deus ensina. Mas, voltando ao nosso texto, a palavra de Deus nos ensina uma segunda verdade. Por que os crentes sofrem? Em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus permite o sofrimento na vida dos seus para que nós aprendamos a consolar aqueles que sofrem também. É impressionante o quanto o sofrimento é pedagógico para nós, o quanto ele tem a nos ensinar. Ou seja, meus irmãos, o quanto a palavra de Deus nos mostra que quando os crentes sofrem, isto serve de maneira tal que nós somos ensinados no meio do sofrimento. Deus não permite que soframos de maneira aleatória, mas Ele permite para que nós tenhamos um propósito, isto é, para que nós aprendamos a consolar aqueles que também necessitarem de algum consolo. É o que Paulo diz no verso 4 e no verso 6, olha aí, que diz aí a palavra de Deus. Ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E no verso 6 ele diz assim: mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação, se somos confortados é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os sofrimentos que nós também padecemos. O propósito do sofrimento na vida dos crentes é para que nós aprendamos primeiramente do consolo de Deus, e ao experimentarmos do consolo da misericórdia de Deus, possamos animar aqueles que sofrem também a confiarem na graça, na misericórdia e no consolo do Senhor. E aqui nós encontramos, irmãos, implicitamente também, num texto como esse, o conceito bíblico do que é também consolarmos enquanto novos. Eu falei do conceito espiritual de quando Deus chega diante ao nosso lado
consolado, mas o conceito bíblico de consolar uns aos outros também vai na mesma pegada, como está escrito em várias passagens da Escritura, como em Romanos capítulo 12, verso 15. Ali nós temos um conceito muito interessante do que é consolar. O que é consolar segundo a palavra de Deus? É o que diz lá em Romanos 12, 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É estar ao lado da pessoa ali no momento da sua angústia. É assim que nós consolamos. É entender a dor do outro. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, nós encontramos a exortação da palavra de Deus que nos diz de maneira que se um membro sofre, um membro da igreja, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se alegram ou se regozijam. Consolar uns aos outros tem a ver com chegarmos ao lado das pessoas que sofrem e levarmos a ela a consolação com que nós mesmos somos contemplados da consolação que vem da parte de Deus. Deus permite que nós passemos pelo sofrimento para que nós aprendamos de Deus o que é consolar os outros. Em situações adversas, tem momentos que nós padecemos e que a gente não sabe nem o que dizer, né? Sabe aquele momento que você vai e você, como os amigos de Jó, eu sei que aqueles amigos de Jó depois trouxeram palavras horríveis para Jó no seu momento de angústia, não ajudaram muito mais. É interessante que no contexto inicial, quando Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu seus bens, estava tomado de úlceras, angustiado, profundamente abatido, diz a palavra de Deus que aqueles amigos se chegaram ao lado de Jó e todos ficaram em silêncio, porque a dor era muito grande. É isso que o texto bíblico diz lá. Eles ficaram em silêncio, porque a dor era muito grande. Meus irmãos, às vezes tudo que nós precisamos, na hora que nós sofremos, é de alguém que chega ao nosso lado e não precisa dizer uma palavra. Basta transmitir aquele sentimento de eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não sei o que te dizer, não há o que dizer dentro desse contexto, mas sabe que eu estou aqui do seu lado. Você não está sozinho. E chorar com os que choram. Se lamentar com os que estão se lamentando. É assim que nós consolamos. É assim que a palavra de Deus ensina que é o consolo. É fazer com que a pessoa que está sofrendo não se sinta desamparada. É fazer com que aquela pessoa que perdeu alguém, ou que está em angústia, ou que está em um sentimento de profunda tristeza, possa olhar para os lados, para os seus lados e perceber que tem irmãos queridos ali, que embora eles não saibam o que fazer, porque há momentos que não há o que fazer. É simplesmente aceitar a vontade de Deus. É nós simplesmente chorarmos juntos e lamentarmos, mas dizer: querido, eu estou aqui ao seu lado. Isso é consolar. É isso que Paulo está dizendo aqui, que nós aprendemos de Deus a consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia, porque nós recebemos este consolo da parte de Deus. De modo que, meus irmãos, os sofrimentos na vida dos crentes nos educam, nos servem para nos educar, nos ensinam a olharmos para a dor dos outros, nos ensinam a termos este olhar que Deus tem para conosco de compaixão e nos voltarmos para aqueles que sofrem em dores. Consolar é estar ao lado daqueles que sofrem, ainda que nós não sabemos o que dizer naquele momento. Só nisso aí, no teu silêncio, na tua companhia, você já vai estar consolando aquela pessoa que está sofrendo. É assim que nós consolamos aqueles que sofrem. Mas, em terceiro lugar, irmãos, por que Deus permite que os sofrimentos venham sobre os crentes? E aqui eu quero que nós nos detenhamos bem, porque eu diria que é o ápice desse texto. É o ponto principal que Paulo quer nos ensinar aqui. Terceiro e último lugar, para que nós provemos do total controle divino. Por que Deus permite que os crentes sofram? Para que nós provemos do total controle de Deus sobre as nossas vidas. Porque se existe algo que pertence à natureza humana, é o sentimento de que as nossas vidas estão sob o nosso controle. E é tão bom nós nos sentirmos assim. É bom quando tem dinheiro para pagar as contas. É bom quando tem o que comer na mesa. É bom quando tem saúde para poder aproveitar, ir aonde quer, fazer o que quiser. É muito bom isso tudo. Dá aquele sentimento de que eu sou o dono da minha vida.
meu controle. E aí Deus tira isso de nós, para mostrar a nós que as nossas vidas não estão no nosso controle, que as nossas vidas sequer nos pertencem a nós mesmos, mas estão sob o controle dele, e as nossas vidas pertencem a ele. Porque a palavra de Deus nos ensina exatamente isso. Olha aqui, no nosso texto, no verso 8 e verso 9. Olha o que Paulo diz aqui, no verso 8 e no verso 9, do nosso texto, de 2 Coríntios, capítulo 1. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto, olha o que ele diz aí, a natureza foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu achei que eu ia morrer. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Meus irmãos, não há uma clareza quanto ao que Paulo passou na Ásia. Nós não sabemos com exatidão a que contexto que Paulo se refere. Muito provavelmente é o contexto de Atos, capítulo 19, em que Paulo, por exemplo, ele vai na região da Ásia, especialmente na cidade de Éfeso, quando ele vai plantar uma igreja ali. Os irmãos podem ler depois na sua casa, em Atos 19, em que, por causa da pregação do Evangelho, muitos são convertidos. E a adoração que havia, uma falsa divindade adiando dos Efésios, entra em colapso ali por causa do Evangelho que chegaram naquele lugar. É nesta passagem que se diz ali a respeito de Paulo e dos missionários: olha, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui no nosso meio também. E ali toda a cidade é tomada por aquele sentimento de raiva ao mesmo tempo, porque os negócios de vender os ídolos e tudo mais estavam perecendo por causa do Evangelho que estava ganhando espaço ali. E diz a palavra de Deus então que uma turba de pessoas se junta para literalmente querer linchar Paulo e Silas, que estavam ali pregando a palavra de Deus. Eu acho que talvez Paulo está se referindo a isso. Talvez Paulo esteja se referindo a esse contexto que acontece em Atos 19. E ali naquele contexto ele diz: eu tive medo de morrer. Nós encontramos um ser humano aqui como nós, ao ponto, ele diz aí no final do verso 8, de desesperarmos da própria vida. Eu achei que eu ia morrer. Parece que Paulo não era um super crente, né? Como a gente pensa que nós devemos ser. Ele teve medo de morrer. Eu achei que eu ia morrer. E ele diz mais aí no início do verso 9: a sentença de morte já estava sobre mim. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Interessante, meus irmãos, quando ele usa o termo foi acima das nossas forças, no texto grego aqui, ele traz uma figura de linguagem aí que não está presente no português, mas no grego se mostra muito claro, que traz a ideia de um barco que está prestes a naufragar. O peso foi tão grande, a angústia foi tão grande que eu achei que eu ia sucumbir ali, que eu achei que eu iria naufragar. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, isso é o que acontece muitas vezes na vida dos crentes. Nós muitas vezes somos tomados de angústia que estão para além das nossas forças, que são literalmente insuportáveis. Angústias que nos fazem quebrar o nosso corpo, que nos fazem quebrar a nossa alma, que nos fazem quebrar de maneira total. Com qual propósito, irmãos? Para que nós tenhamos de nossas mãos tiradas do controle que achávamos que tínhamos, e Deus mostra quem é que está no controle, para que não confiemos em nós, diz a palavra de Deus, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Esse é o propósito do sofrimento do crente. Eu acho interessante que o grande servo de Deus, os reformadores, como Martinho Lutero, ele disse algo muito interessante sobre esse tipo, essa natureza de sofrimento na vida do crente. Ele disse que para que a nossa fé possa ser exercitada e confirmada, o nosso Pai Celestial permite que sejamos lançados em calabouços ou submersos em água. O grande reformador João Calvino, por exemplo, e este sim entendia de sofrimento. Se tem uma pessoa que entendia de sofrimento e de angústia, era Calvino, que sofria de tudo. O que você imaginar, ele sofria. Né? Ele sofria de tudo. Calvino disse o seguinte: que mesmo os santos, isto é, os crentes, precisam sentir-se ameaçados por um total colapso das forças humanas,
a fim de aprenderem de suas próprias fraquezas a depender inteiramente e unicamente de Deus. Deus conhece a nossa natureza, irmãos, e Ele sabe que mesmo como crentes, nós somos tentados a achar que as nossas vidas são controladas por nós mesmos, e é esta a falsa impressão que temos enquanto temos saúde. Esta é a falsa impressão que temos enquanto somos jovens. Esta é a falsa impressão que temos enquanto tudo está bem. Eu estou no controle de tudo. E aí Deus, inesperadamente, com um susto, nos tira a saúde, nos tira o emprego, nos tira tudo aquilo que em nós confiávamos. Meus irmãos, é nesse momento que Deus nos dá a oportunidade de confiarmos nele. É a oportunidade que Deus nos dá para nós confiarmos única e exclusivamente nele, pois nos sofrimentos, meus irmãos, nas angústias que muitas vezes parece que nós não vamos suportar, parece que vamos naufragar, para usar a linguagem de Paulo nesse contexto original. Nos sofrimentos nós somos desestabilizados. É o momento em que nós nos sentimos inseguros, impotentes, e o medo e a ansiedade tomam conta de nós, e nós nos sentimos vulneráveis ao colapso que vem sobre nós. E é isso, meus irmãos, que acontece muitas vezes conosco, para que sejamos lembrados, para que nós voltemos o nosso olhar para o Deus que ressuscita os mortos, para que não confiemos em nós, mas confiemos no Deus que ressuscita os mortos. Meus irmãos, se nós estamos sofrendo, se nós estamos em angústia, saibamos que Deus está tratando o nosso coração assim. Deus está tratando o nosso coração assim. Diversas vezes, em mais um momento na minha vida, eu tenho experimentado isso. Quando a gente olha para a Bíblia, é tão bom, e parece tão bonitinho, até nós olharmos para a Bíblia de Deus, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que nos preserva a vida, de um Deus que nos sustenta, de um Deus. E é como se Deus chegasse conosco e dissesse: você crê, meu filho, que eu sou esse Deus? Eu creio, Senhor, então eu vou te mostrar. Eu vou tirar a saúde, eu vou tirar o dinheiro, eu vou tirar o emprego, eu vou te mostrar que eu vou cuidar de você. Você vai depender única e exclusivamente de mim. Mas para que haja essa necessidade, você precisa ter Deus. Para que nós não confiemos em nós, diz a palavra de Deus, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Queridos irmãos, quero concluir, caminhando para a conclusão da nossa mensagem. Os momentos bons e aprazíveis em nossas vidas, que nós tanto desejamos, são preciosos. E são momentos, sem dúvida alguma, oportunos para nós agradecermos ao Senhor. Mas os momentos de dores, de colapso, do sentimento de perda, do sentimento de angústia, que muitas vezes nós somos solapados, é o momento em que nós somos desestabilizados, e como para usar uma linguagem popular, ficamos sem chão. São estes os instrumentos e os momentos preciosos em que Deus faz nos olhar para Ele em esperança. Confiarmos nele, confiarmos única e exclusivamente nele, e aguardarmos muitas vezes, como diz o profeta Jeremias, em silêncio, pela salvação do Senhor. Em silêncio, porque não há o que fazer. E esperarmos a intervenção divina, qual será a resposta de Deus. O sofrimento, meus irmãos, ele é pedagógico na vida dos crentes. Pois, como disse o grande servo de Deus, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus para nos acordar da nossa letargia. Nós precisamos do sofrimento. Nós precisamos do sofrimento. É o megafone de Deus para nos acordar. Quando a gente está angustiado, a gente ora mais. Pelo menos comigo é assim. Quando a gente está angustiado, a gente ora mais. A gente levanta de madrugada. Somos tomados de insônia. E a única coisa que temos é fazer é nos colocar de joelhos e orar no Senhor. Oramos durante o dia, passamos o dia inteiro em espírito de oração e compreendemos aquilo que a palavra de Deus diz: orar sem cessar. Mas muitas vezes, quando tudo está bem, quantas vezes nós oramos por dia? Talvez na hora da refeição, para fazer aquele agradecimento: obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. É assim que nós oramos quando está tudo bem. Mas quando as coisas vão mal, nós estamos ali aos pés do Senhor. Nós precisamos do sofrimento.
precisamos do sofrimento para que nós sejamos levados, conduzidos à presença de Deus constantemente. É um megafone de Deus que nos chama a sua presença o tempo inteiro. Isso significa sofrer como crente, e esse é o propósito do sofrimento de vocês. Se você está passando por alguma angústia, meu irmão, minha irmã, você está passando por algum momento de aflição, de preocupação, de ansiedade, a palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aguarde pela resposta do Senhor. E mesmo que a resposta não seja aquilo que nós esperamos, Deus nos dará o consolo. Mesmo diante da resposta que nós não esperamos, o Senhor nos dará o consolo. De modo que nós somos contemplados pela consolação inexplicável e inigualável de Deus que vem sobre nós. Mesmo quando as coisas colapsarem de uma vez, o Senhor nos dará o consolo. E o Senhor usará não somente a sua palavra, mas usará os irmãos para nos consolarem, usará de toda sorte de cuidados que estão ao nosso redor, que provarão: eu continuo cuidando de você, meu filho. A resposta eu sei, não era o que você queria, mas ainda assim eu estou cuidando de você, eu não esqueci de você. Provar o consolo do cuidado de Deus na hora da angústia. Meus irmãos, se é tempo de chorar na presença de Deus, choremos na presença de Deus. Se é tempo de clamar na presença de Deus, clamemos e aguardemos pela salvação do Senhor. Mas não esqueçam, Deus permite o sofrimento sobre nós, para que nós não confiemos em nós, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Aprendamos a depender do Senhor. Não somente na angústia, mas em todo momento. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Espere do Senhor. Aguarde do Senhor. Ele virá e nos salvará. Senhor, graças a nós te damos, Deus. Porque somos contemplados por uma consolação inigualável que procede de ti. Graças te rendemos, ó Deus, pelo teu cuidado constante sobre nós. E embora, Deus querido, nós nos sintamos totalmente colapsados, nós nos sintamos totalmente quebrados, angustiados, ó Deus, faz-nos olhar para ti, ó Deus, como a nossa única esperança, Senhor. O propósito do sofrimento naqueles que te conhecem, para que nós não confiemos em nós mesmos, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Ó Deus, nós esperamos em ti, Senhor. Esperamos por ti, ó Deus, aguardamos a tua resposta e sabemos que de uma maneira ou de outra, ainda no meio das dores, seremos consolados por ti, Senhor. Pois o teu consolo, como tudo aquilo que vem de ti, ó Deus, é humanamente inexplicável. Nós apenas experimentamos isso. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir, por todos os corações que estão aqui angustiados, estão aqui ansiosos, preocupados, como é o meu coração também, Senhor, nesse momento. Ó Deus, nós queremos provar deste teu cuidado diário sobre nós, queremos ser abraçados por ti, queremos experimentar o teu consolo, o teu cuidado, Deus. Visita os teus, ó Deus, dentro dos seus corações e dá-nos, ó Deus, um consolo inexplicável. Dá-nos, ó Deus, uma alegria que procede de ti no meio da angústia, como cantamos nessa noite, que apesar de todas as aflições, eu sou feliz por Jesus. Sou feliz por Jesus, o meu Senhor, porque Ele que é a razão do meu consolo, e é diante dos pés dele que eu coloco os meus sofrimentos, confiando no Deus que ressuscita os mortos. Ó Deus, faz assim comigo, com todos os meus irmãos que se encontram nessa noite. Visita os corações nessa noite, Senhor, com o teu consolo e com a tua misericórdia, para que provemos dia após dia da tua misericórdia e do teu consolo sobre nós. E agora, Senhor, que também estamos reunidos como igreja tua para celebrar este sacramento tão precioso da ceia do Senhor. Ó Deus querido, eu te peço, segundo a tua muita misericórdia, graça e bondade, separa do uso comum esses elementos, ó Deus. Que não seja simplesmente comida ou bebida, mas que sirva de alimento espiritual para o teu povo que aqui está, ó Deus. Separa do uso comum neste momento, Deus, e que nós, como igreja tua, nos unimos para celebrar a ceia do Senhor. E assim que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Consolador e nosso Senhor. Amém.
Lembrando que a ceia do Senhor é destinada àqueles que são membros desta igreja, fizeram sua pública profissão de fé, o batismo. Mas você que nos visita nessa noite, é membro de uma outra igreja evangélica e está em comunhão com esta igreja evangélica, você também pode celebrar esta ceia conosco. Você é crente no Senhor Jesus, é membro de uma igreja, de outra igreja evangélica, você também pode celebrar esta ceia do Senhor conosco. Nós vamos entrar este louvor, que é tão curto, mas tão oportuno neste momento. Você que está habilitado, enquanto nós louvamos, nós vamos então pegar os elementos que você sempre aguarda para que nós celebremos juntos a ceia do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, no texto que lemos nessa noite, em Mateus 26, verso número 38, quando Jesus estava ali no Getsemane, já prestes a padecer na cruz do Calvário, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Minha alma está profundamente triste até a morte. O Senhor se angustiou ali. O Senhor sofreu ali. O Senhor sentiu medo. Porque mais do que simplesmente morrer numa cruz, o Senhor iria experimentar algo que nenhum de nós sabemos o que é. Não temos a menor noção do que é isso. Ele provou da ira de Deus. Ele desceu ao pior dos infernos. Ele provou da total ira do Senhor. Portanto, a angústia do Senhor Jesus foi inigualável. Não que nós aqui queiramos diminuir a nossa própria angústia, mas a angústia do Senhor foi incomparável. Porque ele sabia e tinha plena dimensão do que era provar o cálice da ira do Senhor. Por isso ele disse: minha alma está profundamente triste. Ninguém melhor do que o Senhor Jesus para conhecer o nosso coração angustiado.
ninguém é melhor do que o Senhor Jesus para nos amparar na hora da angústia. E a cruz do Calvário nos mostra isso. O texto da cruz do Calvário nos ensina isso. De um Deus que conhece o nosso sofrimento, de um Deus que conhece a nossa angústia, de um Deus que sabe exatamente o que nós sofremos, de um Deus que vem nos consolar porque Ele conhece aquilo que nós padecemos. A cruz do Calvário também nos ensina isso. Por isso, nessa noite, nós vamos celebrar a ceia do Senhor também, voltando o nosso olhar para este Deus de misericórdia, que em Cristo Jesus se compadeceu de nós, que em Cristo Jesus nos salvou, que em Cristo Jesus conhece as nossas dores, experimenta tudo aquilo que nós passamos e padecemos. Vamos orar nesse momento e após a oração, nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Ó Deus, graças te rendemos por tua misericórdia, porque tu és o Deus de toda consolação e o Pai de toda misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque nós, como teus filhos, podemos provar a tua misericórdia e a tua consolação sobre a vida de cada um de nós, mesmo merecedores como somos. Te louvamos, te bendizemos por este momento em que nós nos reunimos aqui como igreja tua para, como diz a tua palavra, anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. E por que anunciamos a morte do Senhor? Porque é na morte de Cristo que está a certeza da vida eterna para cada um de nós. Na morte de Cristo que está a plena certeza e convicção do perdão dos nossos pecados. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos por isso. Por isso, ó Deus, nós como igreja tua celebramos este sacramento, não confiando em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos, como vimos nessa noite. Nós te louvamos assim em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, pois isto é o meu corpo, que será entregue em favor de vós. E ordenou o Senhor fazer isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Então, em memória ao Senhor Jesus, tomamos juntos o pão. Semelhante modo, após cear com seus discípulos, diz a palavra, o Senhor Jesus também tomou um cálice, novamente deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de vós. E ele ordenou aos seus discípulos: fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, todos juntos comigo. Pai querido, Pai santo, Deus de graça e de misericórdia, obrigado porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe do nosso sofrimento, da angústia que passamos, da tribulação da nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a quando estivermos passando por isso, a confiarmos naquele que pode nos trazer o consolo, naquele que pode nos dar a graça, naquele que pode transformar as angústias da nossa alma em alegria. Muito obrigado, porque a tua graça, ela nos assiste todos os dias, Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, passou por isso, para entender a angústia da nossa alma, que muitas vezes passamos por isso. Muito obrigado, Senhor, pelo consolo que vem do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos assistido dia após dia. E quando passarmos por isso, a gente confiar em Ti, que o Senhor vai providenciar o socorro da nossa vida. Muito obrigado, Deus, pelo sofrimento naquela cruz. Muito obrigado porque o Senhor, nessa noite, nos abençoou com esta mesa, Senhor. A mesa do Senhor. Sabemos que não somos capazes, somos indignos de estarmos aqui diante do
mas os Deus se apiedou de nós e nos amou antes da fundação do mundo, para que tivéssemos o prazer nessa noite de estarmos aqui na tua presença, recebendo o teu perdão pelos nossos cultos. Obrigado por tudo, pela tua graça, pela tua misericórdia. Continua ministrando no nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Trazer os avisos corriqueiros da nossa igreja. Quarta-feira temos o culto de doutrina às 19h30. Então, você que não está estudando na semana à noite ou trabalhando nesse horário, toda quarta-feira às 19h30 nós temos estudado a palavra de Deus aqui com assuntos doutrinários pertinentes à vida de cada um de nós. Então, aqui na Betel, lá na congregação também, você não pode, não deve faltar, ao contrário. Meus irmãos, eu fico assustado quando nós achamos que domingo à noite é suficiente para nós. Estou falando com três daqueles que podem estar aqui e não vêm porque não querem. É assustador isso, irmãos, porque isso nos torna medíocres, crentes medíocres. Quando você está satisfeito só com domingo à noite. Mas olha, nós temos também a escola bíblica dominical. Eu quero também dizer aos irmãos que nós temos notado a ausência de alguns irmãos na escola bíblica dominical. Então você que tinha o costume de vir e está perdendo este hábito, não esqueça também que isso infelizmente pode fazer com que você se habitue a maus costumes. Participe da escola bíblica dominical, não deixe de frequentar a escola bíblica dominical, mas todos os domingos procure chegar às 8h30 da manhã. Procure chegar às 8h30 da manhã para tomar um café. Todo dia, todo domingo pela manhã tem esse café da manhã especial e sempre tem novidade. Nunca eu não servi um cara no café não, mas sempre tem um pão gostoso, tem uma caixeira cozida, sempre alguém traz alguma coisa nesse sentido. Mas a comunhão é o melhor de tudo. A comunhão é o melhor de tudo. Se você puder chegar 8h, 8h15, melhor ainda. Que para mim é muito tarde, 8h, 8h15, eu vou falar aos irmãos hoje que eu acordo 5h da manhã todo dia, eu fico angustiado. Passa o tempo, Então, quando dá 8h, antes das 8h eu saio de casa, eu moro mais longe, Então, é bom chegar no horário e participar da comunhão com os irmãos. Então, chegue para tomar café, tenha aquele momento de comunhão e ouvir a palavra de Deus, aprendemos mais da palavra de Deus. Então, todo domingo, escola bíblica dominical, a partir das 8h30 da manhã, não deixe de participar, tá bom? Depois eu estou esquecendo de algum aviso que foi dado hoje pela manhã, realmente, da SAF, não. Apenas as irmãs da SAF fizeram um trabalho muito bom na UBS, ali em frente ao Rio Cascavel, levaram sopa e a palavra de Deus ali às pessoas. Louvado seja Deus pela vida das nossas irmãs da SAF e pelos irmãos que puderam estar presentes também, certo? Também aqui temos um pedido de oração, e claro, temos vários pedidos de oração. Sei que os irmãos têm orado pela vida do meu pai também, que foi pastor dessa igreja também. Ele está necessitando de cuidados, está tomando medicamento, está em tratamento, e estamos confiados na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor. Tem o pai do nosso irmão Nildo, São Manuel, que também precisa das nossas orações. Nós temos vários irmãos necessitados de oração. Nosso irmão André, meu irmão, nós temos orado por você, viu, meu irmão? Temos orado pelo irmão André, temos orado por vários irmãos. Eu digo aos irmãos que, falando aqui a todos, abertamente, Deus tem pontual, irmãos. Eu não sei, é coisa de Deus mesmo, só pode. Porque todos os dias, 2h30 da manhã, eu acordo sozinho. Pontualmente, 2h30 da manhã. E vou orar. Porque parece que é Deus que me acorda. Depois vai orar, cara. Então, colocar essas vidas em oração também. Mas também temos mais um pedido de oração aqui. E eu também já tenho orado por esse camarada. Vamos orar pela vida do nosso irmão Cocada, que nós amamos muito o nosso irmão Cocada, que vai se submeter, que precisa se submeter a uma cirurgia. E nosso irmão precisa muito das nossas orações. Eu já tenho orado por ele. Eu tenho orado por ele, para que Deus
E hoje a gente sentiu sua falta, a gente soube que você veio, mas precisou voltar, não é isso? E o cocada faz uma falta danada aqui para a gente, viu? Faz uma falta, né? Então vamos orar para que essa cirurgia sirva para trazer saúde para o nosso meio e ele possa estar mais alegre aqui no nosso meio, né? E nos alegrando também com a sua presença. Então vamos orar por esta cirurgia que o nosso irmão será submetido na próxima quinta-feira. Tá? Então, irmãos, temos muito motivo de oração. É tempo de confiar no Senhor. É tempo de nos derramarmos na presença do Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. Deus está nos chamando à oração. Deus está nos chamando à oração. Nos convocando, nos dando a oportunidade. Talvez a gente está tão letárgico, né? Então Deus usa o seu megafone para nos acordar na nossa letargia espiritual e nos colocar aos pés dele. Então oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor em oração. Temos motivo de sobra. Oremos uns pelos outros. Pastoreemos uns aos outros também. Ligue para o seu irmão, mande uma mensagem no WhatsApp, pergunta como ele está, diga que está orando por ele, mas seja sincero em tudo isso. E assim nós vamos consolar uns aos outros, dando essa plena convicção de que nós não estamos sós. Eu agradeço muito aos irmãos que na sexta-feira foram visitar a minha esposa, os homens ali, né, o Antônio, o Fernando, o Ayrton, né, e o irmão Marcos também, foi lá nos visitar. Poxa, que alegria receber os irmãos, que alegria receber. Meu desejo é que esses cabos não fossem mais embora daí por um bom tempo, mas tiveram que ir embora, né? Mas é uma alegria receber gente, né, assim, visita. Né? E o pastor, ele pouco recebe visita, viu? O pastor quase não recebe visita, né? Mas eu receber esses irmãos aí, que alegria trouxe o meu coração ali, a presença desses irmãos. E façamos isso uns com os outros. Visitemos uns aos outros, oremos uns pelos outros. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Então faça isso. Não perca essa oportunidade, tá bom? Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Encerrando este culto nessa noite. Aqueles que nos visitam, muito obrigado pela sua presença. Que Deus, o Senhor, Deus nos abençoe grandemente e possa derramar sobre você bênção sem medida. Vamos orar e após a oração vamos cantar uma tríplice, lembrando que logo após temos o nosso café aqui, o chapéu de palha. Não vai embora sem tomar um gole do café, fica um momento conosco para nós conversarmos um momento. Senhor, graças te damos por tudo que tu nos deste ao ouvir a tua palavra nesta noite, Senhor. Ai de nós se não fosse a tua palavra. Se não fosse a tua palavra, nós não teríamos esperança alguma neste mundo, Senhor. Teríamos todos os motivos para nos desesperarmos, mas porque temos o consolo da tua palavra, Senhor, ó Deus querido, queremos descansar em teus braços, ó Deus. Queremos, ó Deus, descansar no nosso coração na tua presença, sabendo que tu cuida de nós. Provar o teu cuidado sobre nós diariamente, ó Deus. Te pedindo, ó Deus, por todos esses irmãos que estão enfermos, mas de um modo todo especial eu quero colocar a vida do meu irmão Cocada, Senhor Deus, que nós amamos tanto, que fará esta cirurgia nesta próxima quinta-feira. Ser com o teu servo, ó Deus, ser com as mãos dos médicos que vão fazer esta cirurgia, Senhor. O nosso desejo, ó Deus, é que essa cirurgia traga um grande e inigualável benefício ao teu servo, para que ele possa gozar de plena saúde aqui no nosso meio, Senhor Deus, nos alegrando e se alegrando conosco também. Nosso desejo é esse, Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, porque nestes momentos nós olhamos para o Deus que ressuscita os mortos, que pode todas as coisas. Nós te louvamos e te bendizemos pela medicina, que é uma serva tua. Mas queremos dizer a Ti, ó Deus, que a nossa confiança plena não está na medicina, embora nós nos valemos dela como um grande benefício presente para nós. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, nossas vidas estão em Ti, Senhor. Muito obrigado pelo remédio que alivia as nossas dores. Muito obrigado pelo tratamento médico. Muito obrigado por tudo isso, pois nós nos valemos disso, entendemos que isso é bênção tua, mas entendemos acima de tudo que o teu cuidado supera tudo isso. Então, ó Deus, nós confiamos em Ti plenamente, Senhor. Guarda-nos em teu poder, livra-nos do mal, nos abençoa nesta semana, Deus querido. É o que nós te suplicamos assim, em nome de Jesus. E a vós, outros irmãos, que não eres povo,
mas que hoje sois o povo remido do Senhor, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que hoje alcançares a misericórdia. E o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, o Deus de toda consolação, o Espírito Santo Consolador, seja com todos vós, irmãos, com todos aqueles que por Ele esperam, agora e para todos sempre. Excelente semana para nós.